Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é a pastora Roberta e eu tô aqui em casa e pensando e refletindo já desde ontem mesmo, depois do culto, sobre a palavra do culto de ontem. E Deus colocou no meu coração, não é de hoje, de estar compartilhando aquilo que Deus está falando, né? Primeiramente para mim e depois, né? Passando adiante, seja para a igreja, seja para quem for. E aí eu resolvi, falei, vou fazer um vídeo, né? Porque eu acho importante aqueles que não estiveram, aqueles que estiveram, pode estar, né? Como diz, de novo, né? Dando aquela, alimentando daquilo que Deus falou, relembrando aquilo que Deus falou na palavra de ontem. Resumidamente, para poder a gente poder comunicar de uma forma mais específica. Mas o que eu queria falar e que eu falei ontem é sobre amar o mundo. Em 1 João capítulo 2 diz assim, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente vê na Bíblia a palavra mundo, a gente vê muitas vezes aqueles que escreveram se referindo ao sistema de valores do mundo, né? A esse sistema humanista mesmo, aos valores, as crenças que são feitas no mundo, não no mundo como terra, mas nos valores, nos princípios. E aqui, né, João tá nos alertando e falando para nós, para que que a gente não deve amar o mundo e nem o que nele há, né? Os desejos da carne, essas coisas que têm sido oferecidas, para nós não amarmos, porque se nós amarmos isso, o amor de Deus não vai estar em nós, né? E não amar o mundo, quando a gente vê em João 15, 19, fala assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então não tem como, né? Nós amarmos o mundo porque nós não somos do mundo, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Não pertencemos, né, a esse sistema, a tudo que tem sido colocado. Não, isso não faz parte, porque nós somos de um reino, né? Do reino de Deus. Então nós não somos do mundo, por isso nós não podemos amar o mundo, nem as coisas do mundo. Em Tiago 1, 27 fala: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha só, gente, né? Nós somos muito alertados na palavra de Deus a não amarmos o mundo. O mundo não é o nosso lugar, né? A não se corromper pelo mundo, quer dizer, não se corromper pelos valores, pelos princípios, né? Pelas crenças, por tudo que tem sido colocado aí para nós muitas vezes, goela abaixo, né? Para a gente engolir. Não, a gente não pode amar isso. Nós precisamos amar Deus sobre todas as coisas, porque nós não pertencemos a esse mundo, né? E Deus, ele espera que a gente não se corrompa com esses valores, esses princípios que têm sido imposto para nós no mundo. Como nós vamos fazer isso? Romanos 2:2 fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, quer dizer, não se encaixe no padrão desse mundo, né? Renova a forma de pensar, muda a sua forma de pensar, né? Como que nós vamos mudar a nossa forma de pensar? Alimentando-se da palavra de Deus. Porque se nós se alimentarmos do mundo, daquilo que as pessoas falam, né? De tudo que a gente tem visto muitas vezes, seja na TV, nas redes sociais, nós vamos alimentar, né, a nossa mente de padrões, de valores, de princípios que não são de Deus, que são do mundo. Então ele tá falando, não se amolde, não se encaixe não, entendeu? Nós somos realmente fora da caixinha, né? A gente não tem como se encaixar nos padrões desse mundo. A gente precisa mudar a forma de pensar para a gente experimentar a vontade de Deus na nossa vida. A gente não pode se amoldar a esse sistema, a esses padrões que tem sido colocado
para nós, como cristão, muitas vezes. Em 2 Timóteo, eu quero ler aqui para vocês, por que muitas vezes a gente não consegue se amoldar, aliás, a gente se amolda muito ao padrão e não consegue mudar a nossa forma de pensar, a nossa mente. Porque lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, fala assim, ó, na presença de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois, olha só, gente, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, o que acontece, gente? Nos últimos tempos, virá um tempo, e eu creio que esse tempo é agora, que as pessoas não suportam essa doutrina, elas não suportam a palavra, elas não querem ser corrigidas, elas não querem ser repreendidas, né? Elas querem fazer o que elas querem. Então elas procuram pessoas, mestre para si mesmo, pessoas que vão falar, dizer para elas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que agrada o coração, o ego, o desejo dela, e não aquilo que é uma verdade. Né? Então, eles realmente se recusam a ouvir a verdade. Por isso, não há uma transformação de mente. E quando não se transforma a mente, não consegue abandonar o mundo. Aí acaba se encaixando realmente a esses padrões, esses valores. Porque querem ouvir aquilo que agrada. Né? E meu esposo falou uma frase ontem, a gente tinha comentado sobre isso. Faça tudo para que você quiser que te faça feliz. Né? Assinado Satanás. Então, assim, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, viver os princípios, os valores de Deus, e não os nossos e desse mundo, né? Tiago 4:4 fala assim, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então não tem como, ou nós somos amigos do mundo, nos amoldamos ao mundo, pegamos os valores, os princípios, o mundo nos ama, porque nós falamos o que eles querem, vivemos da forma que eles querem, mas com isso somos inimigos de Deus, porque quem quer ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo, desses padrões, desses valores, desses princípios que é colocado para nós. Então não tem como nós ficarmos no meio termo, em cima do muro. Nós vamos decidir, ou nós queremos ser amigos de Deus ou amigos do mundo. O que há no mundo, quando lá a gente leu em 1 João 2, no versículo 16, né? Pois tudo que há no mundo, né? O desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Gente, tudo isso procede do mundo e não de Deus. E quando a gente fala em carne, né? Romanos 8, do capítulo 5 ao 8, fala assim, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, né? Algumas versões falam a inclinação da carne, né? Quando a gente tem a nossa mente voltada para as nossas vontades, para os nossos desejos, a nossa inclinação é justamente para isso. Quando os nossos padrões não mudou dentro de nós, a nossa mente é voltada para as nossas vontades, nossos desejos, automaticamente a gente vai fazer a nossa vontade, né? Então a nossa mente, ela é inclinada para a carne, ela vai cumprir a vontade da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mais uma vez falando, desejo da carne, minhas vontades, né? O padrão do mundo é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, à vontade, à palavra de Deus, e nem pode fazê-lo. E ele termina falando assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, ou nós agradamos o mundo, ou nós agradamos a Deus. Ou nós somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. E aí tá uma escolha,
né? Desde o princípio, quando a gente lê na Bíblia, Deus sempre coloca diante de nós a bênção e a maldição. Qual escolha nós vamos fazer? Vamos continuar vivendo as nossas vontades, nosso desejo, a carne, se amoldando ao padrão desse mundo? O fim disso tudo é morte e inimizade com Deus. Mas que hoje, eu e você, nós possamos escolher amar a Deus, se submeter a Deus, viver uma vida voltada para o Senhor, não moldada ao padrão, amando a Deus sobre todas as coisas, mesmo que isso exija renúncia da nossa parte, para que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Muitas vezes nós estamos totalmente voltados para aquilo que o mundo coloca para nós. E já estamos com a nossa mente cauterizada. O que é um lugar cauterizado? Ele não sente mais. É tudo nada a ver, é assim mesmo, hoje em dia é assim, tudo modernizou, mudou, as coisas mudaram, mas a Bíblia não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós gostamos de falar isso quando falamos das promessas, né? Que Jesus prometeu lá, é hoje e sempre. Mas em relação às coisas que nós também não devemos fazer, também o Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Então nós vamos escolher a quem nós vamos servir. Servir a dois senhores? Não dá. Ou nós servimos ao mundo, ou nós servimos a Deus. Ou nós amamos o mundo, ou nós amamos a Deus. Chegou a hora de fazer a escolha. Porque as coisas modernizaram, mas a palavra é a mesma. A Bíblia é a mesma. O que era pecado antes continua sendo pecado. Não mudou e não vai mudar. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre essa palavra. Se você tem amado o mundo, agora é o tempo. Abra mão. Abra mão do mundo, dos valores, dos princípios e corra para o Senhor enquanto há tempo. Amém? Que Deus te abençoe.